Começa agora o programa Silvana Rezende. E eu quero muito que você fique com a gente durante o programa, porque com certeza nós temos aqui assuntos que podem ser do seu interesse. Nós estamos ao vivo pela TV Mais de Ribeirão Preto e nós estamos também ao vivo para o mundo pelo site da TV Mais, www.tvmais.com.br. E nós somos retransmitidos pela TV Aberta, canal 9 de São Paulo, capital. Nós temos na Grande São Paulo mais de 20 milhões de telespectadores podendo nos assistir. E nós queremos começar falando com você sobre um assunto muito importante. Você tem filhos em idade escolar? Você já imaginou ter informações sobre o comportamento do seu filho ou sobre outras atitudes da própria escola, algumas ações da escola, recebendo tudo isso no seu celular ou no seu computador? Tem gente que criou um aplicativo justamente para facilitar esse contato entre pais e escola, para que a gente possa acompanhar nossos filhos mais de perto. Por isso, eu quero que nossas câmeras se abram aqui para mostrar dois novíssimos empresários. São eles João Paulo Borghi, Geroldo, que é diretor de tecnologia, e o Tiago Fernandes, diretor de mercado. Sejam bem-vindos ao nosso programa. De onde primeiro que partiu essa ideia de vocês? Como é que foi? Eu atuo na área de tecnologia. Porque vocês ainda não têm filhos, né? Eu tenho. Já tem. Então você pode Mas eu não. Para saber como é que tem essa necessidade, né? Eu trabalho na área de tecnologia há alguns anos e sou apaixonado por essa área. E quem trabalha na área de tecnologia tem um modelo mental de procurar problemas para resolver, né? Como tornar a vida das pessoas melhores, como facilitar os processos das empresas, como tornar os processos mais rápidos, mais baratos. E com essa visão, uma determinada situação, eu tive contato com uma agenda de um aluno, né? E eu fiquei horrorizado, me coloquei no lugar de um pai que recebia bilhetinhos do filho. Eu falei, gente, isso não é possível, né? Na atual situação. E quando o filho esquece de entregar o bilhetinho, né? Pois é. Ou não quer entregar porque algum bilhetinho de reunião de pais que ele não quer mesmo que os pais apareçam, né? Exatamente. Então, tendo contato com aquilo, eu enxerguei uma oportunidade de criar um produto, né? De desenvolver um produto. Eu conheci o Tiago no MBA e envolvi o Tiago e um outro parceiro também para seguir essa empreitada junto, de criar um novo produto. Você também trabalhava nessa área de tecnologia? Não. Eu vim da área financeira, trabalhava no mercado financeiro, mas sempre na área de negócios. E trabalhei colocando produtos de larga escala no mercado. E o desafio no mercado educacional é muito grande. O mercado educacional ele é muito pulverizado, né? 74% do mercado é composto de escolas até 250 alunos. Então são escolas pequenas. E para chegar nessas escolas pequenas, chegar no mercado de massa, é onde eu vim trazer meu conhecimento para o dia a dia da Então, empresa. como é que é o número? 74% das escolas privadas de ensino básico. Isso no Brasil? No Brasil. Tem até 250 alunos. Olha, são escolas pequenas. São pequenas escolas. Né? Em algumas até dá para ter esse contato mais próximo, mas acontece que aumenta o número de alunos e fica algo muito impessoal e muito difícil de você controlar, né? Na verdade, o dia a dia contemporâneo, você tem um volume crítico de informação chegando nos pais, nos professores, todo mundo tendo que lidar com um volume grande de informações. Então, existe uma generalização da falta de tempo. Quando você vai conversar com as pessoas, nós visitamos mais de 100 escolas. E nesse processo, conversando com as pessoas, você ouvia quase sempre a mesma queixa, falta de tempo. Mas, na verdade, a falta de tempo é um sintoma do volume de informação que elas estão consumindo. E como é que a gente coloca mais informação? Papelzinho, bilhetinho, né? É pouco eficiente esse tipo de Torna mais informação. burocrático, inclusive, né? Lento. E a falta da gestão da informação. Falho, tem uma série de valores aí que foram percebidos. João, então como é que funciona esse aplicativo? Ele pode ser pode ser baixado no nosso celular, no celular do aluno, no celular dos pais? Quantos celulares da família precisar? Necessário, exatamente. Tá, e como é que funciona? É só celular ou também a gente pode baixar no computador?
Atualmente, para os pais, é através de um celular, de um smartphone. Né? Tá. Como funciona? A escola nos procura, né, e adota o programa, né? Nós cadastramos aquela escola, registramos e importamos os dados dos alunos para dentro do sistema, né? E a partir daí os pais podem baixar o aplicativo na Apple Store, na Play Store, né, no caso das plataformas Android, e passar a utilizar. A escola fornecerá o acesso, né, o usuário e senha para esse pai, e a partir daí ele começa a usar. O importante é que a ideia do aplicativo é transmitir informação a respeito do seu filho, né? Portanto, se o pai pode olhar aquela informação como responsável principal, mas a mãe também pode olhar, um avô, uma avó, porque no fundo está transmitindo a mesma informação, que é o teor da informação, que é a respeito da educação daquela criança, para quem são os responsáveis por cuidar daquela educação. Os pais, né, cadastram, no caso, quem que eles querem. Exatamente, que eles autorizam receba. isso daí. Não ninguém vai visualizar a informação do filho dele sem que ele permita. Tá. Né? Que tipo de informação, Thiago, que é passada? São informações do dia a dia. A escola existe a necessidade para aumentar a eficiência da educação, é preciso que a família esteja integrada no dia a dia, né? Então, existe uma troca de informação muito grande, principalmente saindo da escola para a família. Então, através da funcionalidade avisos, você coloca todas essas informações diárias. E tem uma outra funcionalidade chamada calendário, que aí você coloca a agenda da escola, provas, eventos, trabalhos, quando é ponte de algum feriado, alguma coisa assim. Então, basicamente, para o lado do pai, ele tem uma visão do hoje, né? Então ele abre o aplicativo, a primeira coisa que ele vê é o hoje. O que eu tenho para hoje? Quais são os recados que eu recebi e qual é a agenda de hoje? E depois ele pode navegar entre os recados, fazer pesquisa, relembrar alguma coisa que foi dita por ali, navegar no calendário e olhar ali se eu tenho um compromisso para a semana que vem, será que eu encaixo, o que tem? Ele consegue navegar pelo aplicativo. Se o aluno tem prova naquele dia ou não, ele também recebe. Tudo no calendário, ele recebe tudo no isso. lugar só. Exatamente. Se o aluno precisa cobrar para que o aluno estude, por exemplo, né? Olha, você estudou hoje, você vai ter prova amanhã, né? Ele tem como saber isso. Ele recebe também. Exatamente. Tá. Se o aluno tirou nota baixa ou ficou de recuperação, também recebe essas informações. Todas essas informações. Tá. Como uma mensagem, né? E assim como o WhatsApp, por exemplo, quando você visualiza a mensagem, o WhatsApp avisa o emitente da mensagem de que aquele recado foi visualizado, a escola tem todo esse controle de que os pais viram aquela informação. A escola então também sabe quem abriu, quem acessou, quem não acessou. Exatamente. Muito legal. Né? Você tem a ciência de que aquela informação foi recebida pelo destinatário correto. Tá. Olha, se você que está em casa ou está nos assistindo pelo seu smartphone, de qualquer forma, se você quiser mandar para a gente perguntas, você pode ligar para o 21 11 21 33 ou mandar um WhatsApp para a gente para o 98182 18 17. Tá bom? E você pode também no Face, Silvana Rezende _oficial, postar a sua pergunta para a gente estar aqui perguntando pro João e pro Thiago. Agora, uma outra coisa que a gente quer saber, como é que começou? Vocês hoje são sócios, vocês dois sócios, tem mais algum sócio? Sim, nós temos um sócio investidor que entrou junto desde o começo. É a primeira pessoa que apostou na ideia. Porque, na verdade, precisa de dinheiro para começar, mesmo que seja algo só criado aqui dentro, não é isso? Exatamente. Um software, um aplicativo, precisa de alguém investindo. Né? Agora, do dia que você teve essa ideia, esse insight, quando você percebeu esse problema, até a concretização do aplicativo, foi quanto tempo? A ideia foi mais ou menos em julho de 2013, né? Eu tenho um outro negócio paralelo, né, que eu vim desenvolvendo em paralelo. E daí eu vi aquela ideia e fiquei olhando para aquilo, eu não sabia muito o que fazer com aquilo, né? Então passou quase um ano, né, que eu fui conversando com o Thiago, com esse outro nosso sócio, né, que é a Euris Tecnologia. Nós conversamos com pedagogos, visitamos algumas escolas para entender a validade disso, a viabilidade dessa ideia, né?
Afinal, nós somos da área de tecnologia, não somos da área de educação, né? Nós precisamos aprender, né? Nós tivemos que aprender como funciona esse mercado, como que é essa relação dos educadores com as crianças na escola. Então foi mais ou menos um ano entendendo isso daí. E a partir do dia 21 de julho de 2014 foi quando a gente começou efetivamente a operação, né? O Thiago conduzindo os trabalhos de mercado, ou seja, visitando escola, validando o preço da solução, quanto que a gente ia cobrar, como que era o processo de venda e etc. E eu conduzindo o time de desenvolvimento, né, com alguns desenvolvedores, para codificar, né, para desenvolver essa solução. Né? Então, na verdade, foi paralelo, né? Ou seja, vocês não tinham o produto pronto e depois foram vender. Enquanto ele procurava mercado, você estava desenvolvendo. Isso é uma boa prática do processo de inovação, né? Isso é praticado em boa parte nas melhores escolas de inovação no mundo, né? É um processo chamado Lean Startup. E esse processo, não adianta você criar algo da sua cabeça, porque você não sabe se você está atendendo a necessidade de quem vai usar. No momento que você começa a expor a ideia para o mercado, né, sem o medo de perder a ideia, de que alguém vai copiar a sua ideia, você começa a receber feedbacks positivos e também feedbacks para você melhorar. E esses feedbacks para melhorar, você vai alimentando o processo de desenvolvimento. Isso faz com que você chegue mais rápido a um produto mais aderente à necessidade do mercado. Legal. Né? Nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Nós voltamos já. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Estamos de volta, mais um programa Silvana Resende, e hoje nós estamos aqui falando sobre um aplicativo que foi criado por empresários aqui, jovens empresários de Ribeirão Preto, para facilitar a vida dos pais, eles saberem exatamente o que está acontecendo, como é que vai a vida dos seus filhos dentro da escola. E nós estamos aqui com o Thiago Fernandes e João Paulo Borg Geroldo, que são donos da empresa KidCare. Quero saber uma coisa, Thiago. Vocês, nesse tempo,
vocês já conseguiram implantar em alguma escola? Sim. Desde o começo, na verdade, a gente não fez nada sem a participação da escola. Toda a ideia, o conceito, ele nasce da necessidade da escola. Então a gente desenvolveu essa relação com a escola, uma relação de troca. A gente foi para dentro da escola, entendeu a necessidade deles, ouvimos bastante os educadores, os pais, os alunos. E foram mais de 100 escolas pesquisadas, 20 participaram de maneira muito próxima do nosso dia a dia, desse processo todo, nesse último ano, como o João contou aí antes. E 3 efetivamente já estão usando no seu dia a dia. E o que estão sentindo disso? É muito bom, assim, é muito gratificante a gente ouvir os relatos, né? Eu tenho casos onde eu ouvi mães contando que ela chegou em casa e falou para o filho, né? Falou, filho, você já leu o livro tal que você tem que ler? Ele olhou assim para ela, mas como é que você sabe, né, que eu tenho que ler esse livro? Mãe, agora é adivinha também. É um perigo, mãe. Ficou inconformado. Aí ele lembrou, falou, é aquele aplicativo, né? E vê que a mãe também está sabendo mexer e está Eu conectada. acho que a educação passa a ter mais relevância no assunto do dia a dia da família, né? Eu acho que esse impacto social para nós é uma motivadora. Eu tenho um filho em idade escolar. E a comunicação que eu recebo da escola do meu filho, pasmem, ainda é papel. Eu não consegui falar com a diretora da escola do meu filho até hoje. E quando agora, se ela estiver assistindo, tá vendo? Por favor, né? Por favor. Recebam, né? E quando eu acordo de manhã e olho na geladeira da minha casa, a agenda do meu filho pregada lá, o que ele tem que fazer, o que ele tem naquele dia, naquela semana, é o que eu preciso de motivação para sair para trabalhar, porque eu olho aquilo e falo, eu tenho que mudar essa realidade, né? Tá errado, assim, eu tenho um celular, tá comigo. O brasileiro, na verdade, o ser humano, ele olha em média 200 vezes por dia no celular. Esse é um dado da Google. A gente está olhando 200 vezes por dia um aparelhinho que a gente carrega no bolso. Se tivesse lá a informação do meu filho, com certeza aquilo ia ter mais relevância no meu dia a dia, né? Eu ia conseguir lembrar mais de cobrar, de participar do dia a dia dele. Então a ideia é esse conceito. Exatamente, né? E ninguém podia depois falar que tá ignorante com relação a alguma informação, né? A escola não informou, né? Agora, algumas escolas já têm um programa de acompanhamento dos filhos, inclusive informatizado, mas que os pais têm que entrar e tem que fazer a pesquisa, né? Então dá para a gente ver as notas, dá para a gente ver as provas, dá para a gente ver a frequência, se está faltando, se não está faltando, como é que tudo isso, né? O de vocês agregam mais a questão do valor de vocês, da escola ser propositiva, ou seja, se os pais esquecerem, a escola está lembrando. Exatamente. A informação ela deixa de necessitar do impulso do consumo, né, dos pais, né? E passa a ser direcionada da escola num aparelho que a gente já olha 200 vezes ao dia, né? Então essa informação eu estou recebendo ela junto com o WhatsApp, junto com o Facebook, junto com todos os outros aplicativos. Vem como uma mensagem mesmo? Vem como um push, né? O termo que usa, uma notificação, né? Que você recebe, aí você entra no aplicativo e vê maiores detalhes sobre aquela comunicação, né? A gente, nesse processo de pesquisa que nós fizemos, nós percebemos que a taxa de adoção dos portais nas escolas é muito baixa, né? Ela gira em torno de 20% dos pais acessam o portal, né? Então aquela informação ela fica meio que abandonada, né? Um outro caráter é que aquela informação, a relevância dela é uma informação menos quente, vamos dizer assim, né? Ou seja, é uma informação que a nota vai ser atualizada só no dia que teve a prova e foi atualizada. A frequência vai ser atualizada de tempos em tempos e assim por diante. A informação que vai no nosso aplicativo é aquela informação quente, é daquela do bilhetinho que vai na agenda. É do dia a dia. É a informação do dia a dia, que é do corpo a corpo. Nosso objetivo não é substituir o portal. Até porque você olhar uma série de notas, muitas vezes no aplicativo, pode não ser tão confortável como você olhar no Mas até no chamar portal. A atenção para falar, as notas já notas foram postadas. Exatamente. Então é isso que a gente tem trabalhado. É a informação quente, a relevância da informação que precisa estar no bolso do pai. Tá. É esse o nosso foco. Agora, qual que é o custo para a escola? Como é que é medido isso? Na verdade, a gente tem uma tabela de preços que ela varia de acordo com o volume de alunos que a escola tem. E é por aluno por mês.
Então isso é negociado caso a caso, depende da realidade de cada escola. A ideia é que, se você olhar, voltando no assunto dos portais, a grande massa de escolas não tem portal ainda. 3% do mercado de escolas é composto por escolas acima de 1.000 alunos. São escolas que têm faturamento, pujança, têm infraestrutura tecnológica. E o resto das escolas tem uma taxa muito baixa de adoção de tecnologia. Então, é nesse mercado que a gente quer atuar. A gente quer atuar através de canais remotos, né, através da internet. A escola consegue lá entrar no nosso site, se cadastrar, liberar os acessos para os professores cadastram os alunos, os pais baixam e começam a usar, né? E a partir dali, dependendo do programa que eles adotarem ali, vai ter um valor por isso. Como é que funciona a transmissão dessas mensagens? A escola também paga por cada mensagem Não. startada? Não, o aplicativo Independente do volume de informação transacionada no aplicativo, ela paga pelo número de usuários ligados a esse aplicativo, a essa plataforma. Que é uma plataforma que tem, por um lado, um aplicativo e, por outro, uma retaguarda web que permite à escola fazer toda a gestão, né? Voltando nesse assunto só quero pontuar mais uma coisa nessa questão do portal. Hoje, o ser humano, o déficit de atenção, em função do volume de informação, caiu para algo em torno de 8 segundos. É o tempo médio que o ser humano consegue reter a atenção do ser humano, é 8 segundos. Então, é aquilo lá, ele fica flipando o celular, olhando o feed, é rápido. Se ele encontrar um texto muito Muito grande, longo, ele não vê. não vai ver. Gosta mais de imagem, né? Imagina a retaguarda, ele entra uma vez, vê a informação dele lá. Depois ele entra no outro dia, no portal. Ele entra, vê a mesma informação. Ele não vai entrar de novo. Por isso que a taxa é tão baixa. As pessoas não entram porque a informação está lá parada. Então, o aplicativo ele sempre vai ter a sensação de que a informação é relevante, é quente para ele, porque ela está chegando aquilo que ele precisa ver na hora que ele precisa ver. Então, tem essa questão, o aplicativo acaba sendo mais relevante para ele. Vocês já deixaram o trabalho anterior e estão com esse trabalho? Como é que tá? Porque eu quero falar um pouquinho de vocês empreendedores agora. No nosso programa nós mostramos muito isso, né? Uhum. Você falou que tinha um negócio antes. O que você tinha? Eu tenho ainda. Tem uma ainda? Empresa de consultoria e terceirização de tecnologia. Tá, na área de tecnologia Isso. também. E aí, já não deu para deixar ainda? Não, ainda não. Mas o teu objetivo é cuidar desse projeto. É uma empresa, na verdade, ou o nome do aplicativo aqui de que é? É o nome do produto. O nome do produto. Isso. Né? Tá. Hoje o meu principal foco é nesse negócio, né? E eu pretendo continuar. Esse outro negócio eu já tenho uma equipe que toca, né? Esse negócio, né? Que atende os clientes, que faz esse dia a dia. Então meu envolvimento no dia a dia desse negócio é muito baixo hoje, né? Isso foi uma construção também, né? Não consegui chegar assim de um dia para o outro. Então foi um trabalho de construção de um time, né? Para poder conduzir esse negócio de forma que eu tivesse tempo para olhar para frente, para olhar para a inovação, né? E isso também eu consigo levar valor de volta para esses clientes a partir desse processo, porque se eu tenho um negócio de inovação, se eu estou ligado nesse ecossistema de inovação, eu posso levar ideias inovadoras para dentro desses clientes, né? Então, cria um círculo virtuoso. Né? E também eu comecei a minha primeira empresa com 20 anos, né? Então eu tenho 1 ano de carteira assinada, né? Eu praticamente nunca trabalhei. Tá com quantos anos hoje? 32. 32 anos. Então essa empresa, essa ideia, esse produto ainda não está pagando o teu salário. Não que paga meu salário, é um negócio. Empreender é isso, é ter coragem? Empreender é ter coragem de trocar o que já está dando um dinheirinho, você pegar um pouco desse dinheirinho e investir ainda no outro negócio, né? Ao invés de trocar por comodidades, comodidades mais próximas, né, mais comuns das pessoas, trocar de carro, uma casa melhor, é pegar aquele dinheirinho, aquele pouquinho que está entrando e ainda reinvestir no produto, né? Ou seja, é a paixão pela ideia, a paixão por inovar. Isso realmente a sensação disso é muito boa. Né? No teu caso, Thiago? Eu saí recentemente do emprego. Eu venho, diferente do João, minha história é construída trabalhando no mercado corporativo e tenho aí 20 anos de experiência no mercado, eu tenho 34, comecei a trabalhar com 14 anos e daí não parei mais, desde os meus 18 em bancos.
E para mim não foi fácil fazer essa transição, sair e vir. Não é uma decisão lógica, não é uma decisão racional, é emocional mesmo, não faz sentido. Quando você tenta explicar para as pessoas, olha, eu estou saindo para ver se um dia eu posso ganhar o dinheiro que eu ganho hoje, né? Na onde eu tô. Tipo, ninguém entende, né? Então eu parei de tentar explicar. Eu falo, cara, é porque eu quero, entendeu? É porque Mas você está mais feliz? Muito, e me identifico muito com esse clima, com esse dia a dia. É algo... mas eu trabalhei muito para isso, assim. Um ano e meio antes eu já vinha pesquisando, fazendo curso, lendo, nós viajamos, nós fomos para fora. A gente foi buscar informação para eu me sentir confortável para fazer essa transição. E para fazer essa transição, já que hoje está ganhando menos do que estava lá, né, no emprego, teve que fazer um planejamento, sim, guardar alguma coisa. Acho exatamente. que esse também é o conselho, né, que a gente tem que dar para quem está pensando. Na verdade, não dá para sair com a ilusão de que é rápido. Existe uma falsa sensação de que é só flores e que em pouco tempo tudo vai dar certo, em pouco tempo está tudo bem. E não é. A gente está lutando contra todas as possibilidades. A probabilidade é que dê errado. A gente está indo contra a maré. Então, a maior chance é que não dê em nada isso. E a gente está lutando contra isso. Então, é muita força que precisa ser feita. Olha, palavra e pensamento geram ação. Então, você não pode mais falar isso de forma alguma, que a tendência é dar errado. Mas primeiro que a ideia é fantástica. Eu, como mãe, vejo que é fantástico. Eu acho que passa depois o e-mail dessa diretora dessa escola, porque a gente vai passar o link do programa para que ela realmente veja, assista e veja a ideia. Porque o papel que vocês estão desempenhando nessa ideia, né, é muito importante para a educação, para a mudança de comportamento na escola, para que os pais participem mais. Eu acho que eu estou encantada, realmente. Né? É que chegar onde conhecia direito essa ideia, estou muito encantada com a ideia de vocês. É que chegar onde a gente chegou, quando eu falo que nós estamos contra todas as probabilidades, é no empreender, né? Chegar onde a gente chegou já é uma vitória, assim. A gente já está deixando muitos para trás. Ok, gente, olha, parabéns pela Obrigado. ideia. Nosso tempo, infelizmente, está aqui esgotado. E se você, né, que está nos assistindo, quiser mais informações, entre em contato conosco, porque aí a gente passa os contatos deles também para a sua escola, para que você também possa fazer adesão, porque é muito interessante. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, sucesso para vocês, e daqui a pouquinho a gente volta depois dos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Ok, estamos de volta com o programa Silvana Rezende e agora nós vamos falar de um assunto para você que mexe com a vida de muita gente, né? Nós
não ficamos sem elas, né? Que são as nossas funcionárias na nossa casa, pessoas que acompanham a nossa vida no dia a dia, né? Podem ser mulheres, podem ser homens, são, na verdade, aquelas pessoas que são conhecidas, né, pela lei como os funcionários ou empregados domésticos, mas que são muito mais do que isso. Muitas vezes são as amigas e amigos, né, que acompanham por anos e anos a vida da gente. E esta lei, na verdade, como é que ela está? O que foi regulamentado? O que não foi regulamentado? Que pé que está? Justamente para explicar essas questões, nós convidamos o advogado Danilo Davoglio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Olha, nós queremos aqui saber, e aí eu aproveito para deixar para você também, antes que eu comece a conversar com o doutor, que você pode fazer perguntas, mandando essas perguntas para o número 21 11 21 33, DDD 16, e também para o WhatsApp 16 981 82 18 17. Doutor, o que faltava mudar e que foi agora votado agora nas últimas semanas? Na verdade, existia já a PEC, né, que eles chamam a PEC da doméstica, foi o nome aí que eles denominaram. E o que aconteceu? Essa PEC já tinha alguma eficácia. Eficácia em que sentido? Que ela tinha vínculo trabalhista, que é a empregada doméstica é uma categoria hoje, porque anteriormente a PEC não era. Só que ficaram algumas lacunas, né, na aprovação dessa PEC, que foram as 7 que vieram agora, que é o quê? O adicional noturno, o fundo de garantia por tempo de serviço que ninguém sabia como recolher, o seguro-desemprego, o seguro por acidente de trabalho, o auxílio creche, a indenização no caso de demissão sem justa causa e a última que é... Daqui a pouquinho lembra, então. Eu lembro. Vão aparecer perguntas aqui e eu já quero começar, inclusive... o salário família. Tá. Aí eu quero, depois a gente vai explicando um a um desses pontos aí, mas eu quero antes já começar com as perguntas que chegaram pra gente. Por favor aí, soltem a primeira pergunta. O que é importante ficar atento na hora de contratar uma doméstica? É o João Carlos Nascimento que pergunta. Bom, inicialmente sempre tentar checar as referências. Referências como? Se você não vai contratar por meio de uma empresa de RH, que hoje é uma coisa comum, você está no mercado, você sabe como que funciona. Se for por indicação de alguém, sempre tentar pesquisar onde ela trabalhou, qual era a conduta que ela tinha, como que foi a forma que ela saiu do emprego anterior, se foi amigavelmente, se não foi, se ela teve algum problema de ordem aí, pessoal ou até para se conhecer um pouco a índole da pessoa. Exatamente. Eu acho que esses cuidados não mudam com relação a esta lei agora, em né? nada. São cuidados que nós temos que ter antes de colocar um funcionário na empresa e mais ainda antes de colocar alguém dentro da nossa casa. Exatamente. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm até o receio de pedir referência de funcionário doméstico, não é? É importantíssimo, porque ela é uma pessoa que às vezes, hoje, notadamente, a maioria dos casais trabalha marido e mulher, ela vai ficar sozinha dentro do imóvel. Você tem bens, tem algumas coisas de valores lá dentro, às vezes ficando até com seu filho ou com a sua filha em meio período. Que é o maior bem. Exatamente. Tem que saber realmente como é que essa pessoa é. Exatamente. E procurar ali ter o maior número de informações possíveis quanto a ela, né? Tá. Vamos lá para mais uma pergunta que chegou para a gente. É verdade que o empregador terá de seguir algumas normas de higiene, saúde e segurança? É a Sueli Marcondes que pergunta. Isso aí já veio com a PEC. Quando a PEC foi aprovada, na PEC, a PEC diz o quê? Que o empregado não pode se submeter a um local de trabalho insalubre ou com falta de higiene. Então, ele tem que ter as condições mínimas de trabalho. Ele não pode ser submetido a um local que seja muito
sei lá, desorganizado, sujo. Tá. A alimentação também que não seja com os devidos cuidados. Exatamente. Ou ficar exposto, por exemplo, no caso de alimentação, trabalhar num supermercado, sei lá, de estar exposto num lugar que tenha um monte de alimentos vencidos, estragados, que vai ter uma série de contaminações. Então, é nesse sentido que a lei traz isso, tá? Tá. Vamos falar, então, tentar falando daqueles 7 pontos de mudanças. Tá. Qual que é o primeiro? O primeiro é o adicional noturno. Tá. O adicional noturno, a lei considerou das 22 horas até as 5 da manhã. Então, Antes poderia ter hora extra. não, ainda pode. Ainda pode ter hora extra. Isso. Depois, quanto tempo, isso mudou, já na PEC, quantas horas semanais o trabalhador doméstico? Na PEC já veio falando o seguinte, que ele vai ter a jornada normal, que é 8 horas dia, 44 semana. Então, durante a semana, 44 horas, 8 horas durante o dia. Excedeu isso, as primeiras 40 horas, o empregador é obrigado a pagar, remunerar a hora extra dele. Depois dessas 40 horas, ele pode fazer um banco de horas, controlado, justificando, abona os dias, deduz do banco de horas. Contanto que essas 40 horas, nenhuma delas ultrapasse as 22 horas. Porque se ultrapassar 22 horas, já passa a ser adicional noturno. Se ultrapassar, ela vai ser, além hora de ter extra, o adicional, mais adicional noturno. Mais o adicional noturno, e o adicional noturno tem uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? No caso das primeiras 40 horas, se adiciona 20% do valor da hora trabalhada. Então, vamos lá, eu pago R$10 a hora trabalhada, eu vou pagar R$10 mais 12, que seria 20%, desculpa. Tá, Mas então, vamos supor que a pessoa não trabalhe de manhã, que ela entre à tarde para trabalhar 5 da tarde, e aí vai ultrapassar essas 22 horas, as 8 horas diárias. Vai. Mesmo assim, é adicional noturno. É adicional noturno. Então, a lei entendeu que ultrapassou as 22... Mesmo que dê só 6 horas antes, 7 horas antes, tem que pagar esse adicional noturno. Tem que pagar esse adicional noturno. Tá. Tá. Vamos agora para mais uma pergunta aqui. Por favor, pode soltar. O gasto com o empregado doméstico pode ser deduzido do imposto de renda? É a Maria de Lourdes Pimentel. Olha, não é minha área específica de atuação, mas até onde eu conheço, sim. E quem pode até informar quanto e a melhor forma dela fazer é um contador ou até um advogado que milita na área trabalhista, tributária. Mas pode deduzir. Mas pode deduzir. Tá. Vamos falar de mais um ponto de mudança? Vamos. Nós falamos do adicional noturno, tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Que essa é uma mudança, sim, que não existia. O que aconteceu? O fundo de garantia estava lá, na PEC. Só que ninguém sabia como recolher, para quem recolher, quem iria recolher, porque a forma ordinária do recolhimento é do empregador. Se manteve a forma ordinária do recolhimento. Quem vai recolher é o empregador. Só que a lei que veio aí trazer a resolução trouxe algumas peculiaridades. Qual a peculiaridade? Hoje eu vou até adiantar uma coisa lá da frente, que é os 40% que você paga na demissão sem justa causa. O que acontece? Eu recolhendo o fundo de garantia por tempo de serviço, eu recolho também 3,2% para uma poupança, como se fosse uma poupança vinculada entre o empregador e o empregado, que aí quem vai mexer é o empregador só. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixando esse dinheiro lá, os 3,2%, rendendo durante o contrato de trabalho todo. No momento em que se rescinde o trabalho, se for sem justa causa, é levantado para pagar a título dos 40% da multa rescisória. E o fundo de garantia, o empregador vai recolher na forma ordinária, na caixa. Quantos por cento? O fundo de garantia é 8%. 8% do salário é fundo de garantia. Fundo de garantia, mais 3,2%. Mais 3,2%
ele vai recolher para uma conta, que é uma conta como se fosse uma conta poupança, que vai ficar vinculada aos Isso dois. no caso, o funcionário vai receber o fundo de garantia mais esse 3,2, que no caso é uma poupança, se ele for demitido sem justa causa. Se for por justa causa, para onde vai esse dinheiro? O dinheiro da poupança se reverte em favor do empregador. Do patrão, no caso. Isso, e o fundo de garantia continua lá, e aí ele tem as exceções que a lei traz aí que ele pode levantar. Habitação, enfim, outros itens aí. Tá. Então, até agora aqui, aumentou a conta do patrão, 8% mais 3,2%. Depois nós vamos saber também se teve alguma redução em algum momento, né? Tá. Outra mudança, doutor? Então nós vamos agora para nós falamos do adicional noturno e fundo de garantia. Fundo de garantia, nós vamos para o seguro-desemprego. O seguro-desemprego teve um embate lá no Congresso, que uma parte queria que eles mantivessem os 5 meses, que é o quê? Hoje você é demitido, você vai lá na Previdência Social, no INSS, você pede seguro-desemprego, você recebe pelo período de 5 meses. Eles queriam manter esses 5 meses para a empregada doméstica. Porém, depois de uma discussão lá meio acalorada, eles diminuíram para 3 meses mesmo, porque tem a condição do governo estar cortando gasto, e teve uma discussão política aí maior do que o interesse social na lei. Tá. Então, mais uma coisa aí que o governo corta gasto e prejudica os empregados domésticos. Na hora quer dizer, o patrão faz a parte dele, o funcionário faz a parte dele, mas o governo federal não está fazendo a parte dele. De forma nenhuma. Mais uma vez é a gente pagando a conta. Exatamente. Tá. Então, o seguro-desemprego passa a valer, uma coisa que não existia, mas passa a valer por 3 meses no caso. Passa a valer por 3 meses. Por 3 meses, tá bom. Isso. Nós vamos continuar esse assunto, mas agora eu quero aproveitar e passar para você as vagas de emprego que nós levantamos. Auxiliar de cartório, auxiliar de cozinha, estoquista, jardineiro, promotor de vendas, representante comercial, técnico de enfermagem, vendedor. Se você estiver interessado e quiser mais informações, entre no nosso site www.silvanaresende.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Voltamos ao nosso programa de hoje. Eu quero muito agradecer pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando pelo Face. Algumas pessoas estão sempre nos acompanhando. Quero muito agradecer. A Rosa Maria Gaetani, Francisco Magrini, Cláudia Frigori, Yuri Faleiros Braga, Simone Reis, Cláudio Silva, Giovano Rocha, Paulo Henrique Marques Oliveira, Marcelo Fontes, Ricardo Carvalho, Ana Paula Costa, Edna Lage Ferreira, muito obrigada. Tem mais nomes chegando, vamos tentar ver se a gente consegue falar até o final do programa, ok? Nós estamos aqui falando sobre essas mudanças, né, da PEC das domésticas, né, as novas leis, uma nova lei que vai reger aí esse empregado doméstico, né, o funcionário que nós temos na nossa casa. Já chegou uma pergunta aqui, doutor,
da Thaisa Silva. Ela pergunta o seguinte: como comprovar o horário de trabalho da minha funcionária? Controle manual comprova? E em caso de falta, devo fazer esta anotação no caderno de ponto? Sim. Na verdade, o que está acontecendo é assim, você colocar um ponto eletrônico que as empresas costumam ter é um custo exorbitante para uma pessoa que vai ter uma empregada doméstica dentro de casa. Então, o que a gente aconselha? Um caderno ou uma planilha, com uma agenda com datas, dias, mês. Ó, chegou tal hora, saiu tal hora. E sempre, na saída e na chegada, se possível, ela fazer uma assinatura ou uma rúbrica na frente da letra da para ela confirmar que aquilo é verdade. Ou do empregador, para que naquele momento ela ratificar que é ela que está chegando, que é ela que está saindo por meio da assinatura dela e de forma voluntária. O bom é a assinatura do funcionário e do patrão também. Com certeza. Se tiver do patrão também, porque aí vai ter a letra dele, mas colocar a assinatura sempre acrescentar nunca é demais. Ok. Vamos agora para mais uma pergunta que chegou para a gente. O que o trabalhador doméstico deve fazer em caso do patrão descumprir a lei? É a Fátima Costa. Bom, inicialmente ele tem que... o caminho que a gente sempre orienta as pessoas é a via conciliatória. Então ele tentar sentar, conversar, identificar em quais momentos o patrão está infringindo a lei aí, ou está contrariando a lei, e pedir para que isso não se ocorra no período do trabalho mais, porque o patrão infringindo a lei, quem dá motivo à justa causa é ele, não é o empregador. Então, o empregador pode se retirar do emprego sem dar o empregado sem dar motivo à justa causa. Por quê? Porque o patrão não estava obedecendo, não estava cumprindo as normas que determinam o que regem a categoria das domésticas. Mas ele tem que documentar isso também. Ele pode, se ele quiser, ele pode fazer uma notificação. No caso, o empregado. O empregado pode... E se não houver acordo, ele pode depois procurar o Ministério do Trabalho. Na verdade, eles nem fazem isso de procurar o Ministério do Trabalho. Geralmente, eles sempre procuram ou o advogado do sindicato da categoria ou um advogado de sua confiança para já propor uma ação trabalhista. Porque a ação trabalhista é mais célere e tem já uma audiência de conciliação sempre. E o contrário também vale, né? Porque sempre foi muito amador, né? Esse trato entre o patrão e o doméstico. É sempre uma coisa de amigos. Sim. Né? E isso tem que mudar também, ou seja, o empregado tem que também cumprir seus horários, cumprir seus compromissos, porque isso também pode virar uma justa causa depois. Sim, na verdade tem que haver, além do respeito, que possivelmente também pode ter uma amizade pelo fato do convívio diário e num período grande aí do dia, tem que ter o profissionalismo do empregado e tem que ter a gestão do patrão. Então ele tem que saber... E não misturar as coisas. Exatamente, ele tem que saber conduzir isso. Vamos tentar ver se no nosso tempo aqui a gente consegue responder as outras questões. Tá. Próxima mudança, seguro acidente. Isso. Por acidente. Seguro por acidente do trabalho. Também era uma coisa que tinha ficado pendente na PEC e que veio e se regulamentou através dessa lei complementar. O seguro acidente vai ser o mesmo procedimento. Ele vai entrar no INSS, só que tem mais um ônus aí do empregador, que é 0,8% que ele vai recolher. 0,8% por mês, todo mês. Isso. Junto ao INSS, por quê? Porque ele vai ficar os 30 dias pelo empregador, né? No caso do afastamento ser mais que 30 dias, ele vai ficar 30 dias pelo empregador e, posteriormente, ele vai receber do INSS o seguro. Antes era 15 dias, né? 15 dias. Agora não é mais. Agora são 30 dias para o empregador pagar. Isso. Aí tem que pagar esses 15 dias, pagar o salário dele mesmo ele não estando trabalhando. Isso. Outra mudança, auxílio creche. O auxílio creche, ele é mais destinado para a empresa.
Então, ele é aplicado para empresas com mais de 30 funcionários que se adequam à categoria da doméstica, porque apesar da gente falar em doméstica, o motorista, o caseiro, outras pessoas que você coloca dentro da sua casa também são regidos por essa lei. Mas é casa, não é empresa. Como é que funciona, então? Não. Aí, na questão desculpa, eu falei errado, não é casa, da empresa, você pode colocar 10 faxineiras, 20 motoristas, só que a lei diz o seguinte, que os 30 que tem que ser mulheres. Por quê? Porque o auxílio da escola vai se dar para a mulher. Mas eles não serão regidos, mesmo trabalhando numa empresa, eles serão regidos pela lei dos domésticos? Serão regidos pela lei do doméstico. Por quê? Porque hoje é normal o quê? Eu terceirizar o serviço. Não posso? Por uma empresa. Não é mais barato. Eu tento também me furtar aí. E aí, quanto que se paga? Tem um acréscimo também. Olha, no caso do auxílio então, creche. Ainda não se regulamentou isso, vai se regulamentar também. O valor também, que deve ser um pagamento mensal também. É estabelecido e também pela idade da criança, porque ele fala creche e pré-escola. Ah, tá. Então a partir de pré-escola não precisa mais. Aí você tem que fazer essa interpretação aí limitativa. Só quem tem o pequenininho. Exatamente. Outro assunto aqui, demissão sem justa causa. Acho que nós falamos. Nós falamos lá atrás que o funcionário empregado vai ter direito a levantar, vai ter a multa de 40%, mais as verbas indenizatórias, que aí são as mesmas da categoria de qualquer empregado aí. Tá. E tem então o empregador tem que recolher os 8% do fundo de garantia, mais 3,2% que vai ser revertido para a poupança, que depois pode ser pago a título de multa. Dos 40% por rescisão sem justa causa. Sem justa causa. Isso. E mais o 0,8% do seguro por acidente. E o INSS. E o INSS, que está quanto? Então, que aí o governo quis fazer um agrado para a população, porque eles tinham aumentado para 12%. Aí, depois de uma discussão, também voltou para 8%. Então hoje está 12%, não é isso? Não, agora está 8% já. Não, mas... hoje ele recolhe 12%. Hoje recolhe 12%. Não está em vigência. O patrão ainda paga 12% e o funcionário paga alguma coisa hoje? Não, hoje é o patrão que recolhe o INSS. O 12%. Também. Isso. E vai passar a 8%. Então aqui reduziu 4%. Isso. Mas, como aumentou as outras coisas, na verdade, ficou mais pesado dessa forma. Dá quase 20% aí. Dá quase 8 mais 8, 16, mais 3,2 vai dar os 19,2, mais 0,8, 20%, mais alguma coisa que se tiver no caso do auxílio creche. Exatamente. Né? É muito importante, eu acho que se regulamente, e aí a gente coloca mais essa questão. Isso não está regulamentado. Isso passou no Congresso. Isso. E que pé que está agora? Ele está aguardando a presidente Dilma sancionar essa lei. E aí, ela sancionada, ela vai ter um nome técnico que a gente chama de vacatio legis, tá? Que é um período que a sociedade tem para se adequar às novas regras, vamos dizer regras, que vai ser regida a empregada doméstica. Significa, então, que enquanto a presidente não sancionar, né, porque ela pode vetar também, não sancionar, e enquanto isso não for publicado, que pode demorar um mês, demorar 60 dias, enquanto não for publicado, não se tem que obedecer essas 7 mudanças. Ainda não. O que continua, o que está hoje valendo, então o fundo de garantia, por exemplo, ainda não precisa, e outras coisas que nós colocamos aqui não. O que está hoje, no caso, vigindo é a questão dos 12% de INSS. E aí, desculpa até que eu vou fazer uma retificação. Se o empregado recolher, eles diminuíram para 8% na PEC, tá? Então, se o empregador recolher 12% hoje, se o empregado recolher voluntariamente 8%, tá? Entendeu? Não entendi. Porque o empregado doméstico tem essa faculdade de recolher como advogado. O advogado é autônomo. Eu posso ir recolher. Mas muitos patrões recolhem a parte dele e a parte do funcionário.
Também, eles fazem isso, ou então eles entregam para o funcionário recolher, que a gente às vezes não aconselha porque o funcionário pode não dar essa destinação. Mas está falando hoje. Hoje. Que são os 12%. Isso. E se o funcionário quiser recolher, são 8%. São 8%. Tem essa distinção do recolhimento. Tá, mas o funcionário pode não recolher os 8%? Ele pode, porque o que acontece? Mas se ele não recolhe os 8%, o que vai acontecer? Ele vai ter uma aposentadoria? Ele não tem aposentadoria, né? Na verdade, O patrão pagando os 12% à toa? À toa, porque se o patrão paga para o funcionário e não recolhe no carnê do INSS, porque ele tem essa faculdade, porque não está regulamentado ainda, e o empregado não dá a destinação correta, qual que é a destinação correta? Ele ir lá, pegar o carnê-leão e recolher, então ele não vai estar contribuindo. Se eu não contribuo, eu não posso gozar dos benefícios. Então, mesmo que uma parte tenha contribuído. Até quando as pessoas vão no escritório e pedem uma orientação, é nesse sentido, não passe para o empregado, recolha você. O patrão pode reter esses 8% e pagar? E pagar e depois comprovar para ele. Isso. Dar uma demonstração isso, de que porque pagou. Depois, se eventualmente ele tiver uma ação trabalhista lá na frente, esse item da ação vai ser excluído, porque ele recolheu o INSS. Ok. Doutor, nosso tempo se esgotou. Muito obrigada pelas explicações e que a gente consiga aí, agora ter uma relação mais harmônica, mais respeitosa, né? E que o governo cumpra a parte dele, porque o patrão vai ter que pagar mais, que o empregado também se profissionalize, não é? Para que possa receber esses valores todos igual a um funcionário de uma empresa também, e que o governo federal, nesse caso aqui, com relação ao INSS, Fundo de Garantia, também faça a parte dele, né? Muito obrigada pela entrevista, um grande abraço para você e até semana que vem, com certeza.